começou a usar o Paulinho para pregar. Então a minha palavra já começou realmente. Não precisa nem dar uma introdução, porque eles já fizeram isso. Deus é tão sábio, tão querido, tão amoroso, que Ele sabia aquilo que Ele mencionou no meu coração. Alguns meses atrás já Deus vem falando sobre essa palavra. E nessa noite eu tenho o prazer e a responsabilidade de passar para vocês algo que Deus ministrou no meu coração. Começou a gerar dentro de mim uma palavra, e eu estava até ansioso para trazer essa palavra para a rede, a nível de rede, e hoje o Senhor permitiu. Eu vou falar hoje sobre paternidade. E muito antes de eu começar a pensar nessa palavra, Deus já sabia, já tinha esse dia escolhido, já tinha essas pessoas que estão aqui. Como eu disse, às vezes muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje não estão, por uma série de fatores. Inclusive o Eclas e a Vivi estão viajando, foram ministrar em outra cidade. Mas eu creio que você foi alguém que Deus escolheu para estar aqui nessa noite e ouvir essas verdades que eu vou transmitir a vocês. Há uma urgência no coração do pai dizendo: eu quero ter os meus filhos, eu quero que eles entendam que são meus filhos e que não são mais criaturas. Mas há muitas pessoas que não sabem ainda que são filhos de Deus. E nessa noite nós vamos ouvir algumas verdades a respeito disso. Para começar, eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25. Capítulo 25, versículos 24 a 28, fala assim: 24 a 28. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Até aí. 2 meninos nasceram, 2 gêmeos. E a Bíblia fala assim que o seu pai, Isaque, olhou para aqueles 2 meninos, um chamava-se Esaú e outro Jacó. Alguns já conhecem essas passagens, esses versículos, a história desses 2 homens. Mas fala assim a Bíblia que um saiu perito em caça. Esaú era perito em caça, era um homem caçador, um homem que era do campo. E o outro, Jacó, por sua vez, era um homem pacato. Quero que vocês prestem atenção nas qualidades dos 2. Homem pacato, que vivia na cidade, fala assim a Bíblia. 2 irmãos, saídos do mesmo ventre, gerados na mesma hora, mas que cada um tinha suas qualidades, cada um tinha aquilo que era individual dele. Os 2 não eram iguais. Porém, o seu pai Isaque amava mais a quem? Amava mais a Esaú. A Bíblia fala: Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, a sua mãe, a mãe deles, amava Jacó. Por que será que Isaque amava mais a Esaú? A Bíblia fala que era porque ele saboreava da sua caça. Talvez Esaú fazia as vontades do pai, caçava, trazia, preparava a comida ali, a sua caça, e oferecia ao pai dele, honrando ele. E Jacó talvez era aquele rapaz mais quieto, mais tranquilo, não fazia aquilo que o irmão fazia, mas com certeza ele tinha as suas qualidades. Ele tinha algo dentro dele que abençoava, que honrava o pai dele. Mas a Bíblia fala que ele foi meio que desprezado pelo pai. De repente nós nos deparamos com um jovem que foi
desprezado pelo pai. Por quê? Porque o seu pai olhou mais para o seu irmão, começou a olhar mais para aquilo que seu irmão, as qualidades que seu irmão tinha, e não para ele. De repente nós vemos um jovem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, ser um jovem abençoado, com um caráter de Deus, com uma vida com Deus, mas de repente aquele mesmo jovem se torna o quê? Trapaceiro, enganador, mentiroso. Porque o que aconteceu? Depois daquilo ele olhou e falou: eu tenho que dar um jeito do meu pai olhar para mim, eu tenho que chamar a atenção dele, porque ele só olha para o meu irmão é o mais querido, mas eu não posso ficar para trás. E a Bíblia continua falando que ele chegou para Esaú, enganou a Esaú, fazendo com que Esaú vendesse a sua primogenitura, e ele se tornasse o primogênito, trapaceando. Mas puxa vida, um homem que era do mesmo ventre, foi gerado na mesma hora, tudo, mas de repente ser tão diferente do seu irmão, tão contrário. Um era uma bênção, honrava seu pai, tinha assim o temperamento que o pai queria, era caçador, era homem valente do campo. E o outro era homem pacato e se tornou um mentiroso. Por que será isso? Nós somos levados muitas vezes a olhar para Jacó como um mentiroso, um enganador. Depois nós sabemos que Deus mudou a vida dele, mudou a identidade dele de Jacó, colocou um outro nome, deu o nome de Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E muitas vezes nós somos levados a olhar para aquele Jacó enganador, aquela pessoa que foi pilantra ali com o pai dele, com o irmão dele, com a mãe dele, mas nós nunca olhamos a causa que levou ele a ser assim. O que levou esse homem a ser assim? E quando você começa a olhar e falar e ver que Isaac amava Esaú mais do que a Jacó, você começa a entender isso, começa a olhar para esse homem e tendo compaixão dele. Uma pessoa rejeitada, uma pessoa que talvez no ventre da mãe ou no decorrer da sua infância, algum momento da sua vida é rejeitado, principalmente pelos seus pais. Essa pessoa, ela carrega durante a vida inteira dela uma marca negativa. Ela carrega uma marca que atrapalha ela em todas as áreas da sua vida. Tudo que ela for fazer, tudo que for colocar a mão para fazer, haverá um momento de instabilidade, seja emocional, seja no caráter, seja onde for na sua vida, mas haverá uma instabilidade. Por quê? Porque ela sofreu algo dentro dela, lá na alma dela, uma impressão daquilo. Muitas vezes nós vemos pessoas no nosso meio rindo, pulando, aquela pessoa que é alegre, que chega, cumprimenta todo mundo, mas muitas vezes lá dentro do seu coração há uma marca, uma ferida tão grande, tão doída. Por quê? Porque em algum momento da sua vida ela foi rejeitada, seja pelos pais, seja pelos familiares, seja pelos colegas de escola, seja pelos irmãos. O que é que tem acontecido? Essa pessoa vai carregar para o resto da vida. E quando nós temos essas marcas, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, entendendo que Ele é nosso Pai e nós somos filhos amados. Quantas pessoas tentam chegar na presença de Deus, tentam ter um relacionamento profundo com Deus, e muitas vezes são frustradas porque não conseguem. Há alguma coisa que barra, elas vão até um nível e não conseguem passar daquilo. E muitas vezes elas ficam achando que é elas que são o erro, e o diabo vem bombardeando a vida delas com um monte de mentiras, falando que elas não eram desejadas, o nascimento delas, a gravidez da sua mãe não foi desejada, falando que muitas vezes nunca vão ser nada, falando que são pecadoras, que são isso, que são aquilo outro. Que o diabo, o que ele ama é fazer isso, é bombardear nossas vidas com um monte de mentiras. E nós não conseguimos ter um relacionamento de pai para filho com Deus, de filho para pai, porque alguma coisa lá atrás
ficou marcado em nossas vidas.